Hoje, a maior urgência da humanidade é a pandemia pelo coronavírus. É um vírus novo, sabe-se que muitas pessoas já se infectaram e quase não desenvolveram a doença, nenhum sintoma, porém, outras tantas, após se contaminar, ficam muito doentes, precisam de hospitalização e muitas vêm a morrer pelo coronavírus. Essas pessoas, elas têm comorbidades, elas participam de grupo de risco. Cada vez mais é entendido que a obesidade, por si só, já estar obeso, é um fator de risco importante para o coronavírus. O meu nome é Gláucia, eu sou nutricionista e atendo com o Dr. Alberto Peribanês Gonzalez em consultório, que aliás é o dono desse canal e explicando que é por isso que eu apareci aqui. Ele pediu para que eu grave uma série de vídeos. Eu escolhi o tema coronavírus porque é um drama que todo mundo está vivendo, né? As pessoas isoladas na casa e precisam melhorar a imunidade hoje mais do que nunca. Então eu vou falar de dicas de uma forma fácil, rápida e escolhi coisas fáceis que vocês podem fazer aí na casa de vocês para melhorar a sua imunidade. Revisando aí os grupos de risco, nós sabemos que pessoas acima de 60 anos, quem é hipertenso, tem pressão alta, doenças cardiovasculares, né, as doenças do coração, quem é diabético do tipo 1 e do tipo 2, são grupos de risco importantes para o coronavírus e tem outros grupos de risco menores também. Dentre essas doenças crônicas que eu falei, é sabido que, principalmente nos diabéticos e nos hipertensos, ao longo de uma vida do desenvolvimento dessa doença, eles têm alterações de expressão de genes importantes. Uma dessas alterações é a maior expressão de um gene que se chama ECA2. Acontece que esse gene produz uma proteína que fica na membrana das células. Essa proteína serve como uma porta de entrada para o que está do lado externo entrar para dentro da célula. E é essa porta de entrada que o vírus do coronavírus usa. Então, por conta disso, eles têm uma severidade maior da doença quando são infectados. Falando sobre obesidade, 19,8% dos brasileiros, aproximadamente 41.600 pessoas para mais, sofrem de obesidade no Brasil, de acordo com a pesquisa Vigitel 2018. É um número muito grande. E agora, considerando o sobrepeso, uma doença na qual, se nada for feito, ela tende a evoluir para a obesidade. E tanto no sobrepeso e com mais intensidade na obesidade, acontecem questões importantes. Uma série de cascatas bioquímicas que vão se desenvolvendo no organismo de quem tem sobrepeso e principalmente do obeso acontecem, aumentando a inflamação crônica. Essa pessoa vive inflamada no tempo que está instalado esse sobrepeso, essa obesidade. E isso acaba por reduzir a imunidade fica mais fragilizada. Então elas tendem, quando são infectadas por uma doença, ter uma gravidade maior, uma severidade maior, e agora com esse vírus novo não tem se mostrado diferente. Existe uma ferramenta muito usada e ela é de fácil aplicação para saber se a pessoa, para conhecer o seu estado nutricional, se você está com peso legal, se você está com sobrepeso ou obesidade. Eu vou colocar a fórmula aí para vocês e você pode fazer essa continha agora aí na sua casa. É a fórmula do IMC. IMC, Índice de Massa Corpórea, se calcula com o seu peso atual em quilos. Esse número você vai dividir pela sua altura ao quadrado. E essa conta vai dar um resultado. Aparece aí para vocês. Fez a classificação. Se o resultado foi entre 18,5 e 24,9, você está com um peso normal. Se o seu IMC foi acima de 25, então você já está com sobrepeso. E se o resultado estiver acima de 30, você está com obesidade. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde, a obesidade é a 7ª causa de morte entre pessoas com mais de 60 anos. Agora, entre os mais jovens, ela passa a ser a 3ª causa de morte pelo coronavírus. Mostrando aí para vocês uma foto de um prato que eu considero adequado quanto ao aspecto nutricional deles. Veja que as cores são muito importantes. Quanto mais colorido é o meu prato, maior é a quantidade de vitaminas, minerais, precursores de vitaminas, fitoquímicos que eu tenho nesse prato também. A, os beta-carotenos são muito importantes para
para a gente melhorar a nossa imunidade, os bioflavonoides e a vitamina C. Tudo isso junto num prato que é colorido, um prato que tem principalmente muitos vegetais coloridos, eles vão trabalhar para reduzir os radicais livres. E reduzindo os radicais livres, eu acabo por reduzir a inflamação que, conforme nós falamos, no obeso, ela é mais intensificada. E agora vamos aí para uma lista desses alimentos que são precursores de vitamina A, precursores de vitamina E, que estão nos vegetais, além da vitamina D e o zinco, uma lista de alimentos que não podem faltar ou que de preferência estejam aí no seu dia a dia. Vamos lá? Alimentos fontes de vitamina A escarola, agrião, almeirão, couve, laranja, tomate, berinjela, abóbora, repolho, manga, cenoura, melão, todos os que têm de preferência as cores que puxam para o amarelo, laranja e os verdes também. A vitamina D, para a vitamina D, o banho de sol é muito importante. A vitamina E, que são os tocoferóis, as formas vegetais de vitamina E, podem ser encontradas nas folhas verdes, espinafre, couve, amendoim, manga, abacate, mamão, tomate e sementes de girassol. E por último, mas não menos importante, o zinco, um mineral que está presente nas folhas verdes escuras, principalmente na serralha em maior concentração, no agrião, nos feijões, na semente de abóbora, grão de bico, aveia e arroz integral. Bom, depois dessa lista, você já deve ter percebido que se você colocar sempre alimentos verdes, as folhas verdes, você já vai acertar na maioria dos casos, não é? E também lembrando que todos esses alimentos são ricos em fibras, fibras solúveis, insolúveis, as pectinas, as gomas, todas essas classes de fibras, elas estão concentradas nessa lista de alimentos que eu passei para vocês. E a fibra é importante para a imunidade, para a motilidade intestinal e também para pessoas que precisam emagrecer. Os alimentos que têm fibras, eles promovem mais saciedade, então demora mais entre o intervalo de refeições para você sentir fome. Então, sempre apostar em alimentos ricos em fibras é uma boa opção para você ir tratando obesidade, sobrepeso e conseguindo aí chegar a um peso mais adequado para a sua altura. Eu também quero enfatizar que existem pilares para você melhorar a sua imunidade e eles vão além da alimentação adequada. É necessário ter uma alimentação adequada, nós falamos muito disso também, mas também é necessário você trabalhar para reduzir o seu estresse, porque o estresse acaba por produzir uma quantidade muito grande de radicais livres e com isso você reduz sua imunidade. E é possível a gente controlar o estresse. Existem técnicas de meditação, técnicas de concentração, na qual quanto mais você treina, mais hábil você fica em controlar o seu estresse. Então, alimentação, controle de estresse, dormir também é muito importante, ter um sono de qualidade, em torno de 8 horas por dia, mas um sono que te deixe repousado, te deixe descansado, apto para você estar bem aí no dia seguinte. E por último, mas não menos importante, a prática de atividade física. A Organização Mundial de Saúde recomenda a prática de atividade física moderada, no mínimo 1 hora por dia. Eu sei que nós estamos vivendo numa época de pandemia, é difícil sair de casa, parques, academias estão fechados, mas isso não é desculpa. Você pode começar a se movimentar aí hoje num pequeno espaço que você tenha na sua casa. No YouTube tem muitos tutoriais para se fazer atividade física, inclusive para quem é iniciante, para quem não tem habilidade nenhuma, está começando agora a fazer atividade física. Ela é muito importante. Se você tomar conta desses 4 pilares, com certeza você vai melhorar muito a sua imunidade e você vai trabalhar também para o controle do seu sobrepeso, da sua obesidade. Lembrando também que na receita do suco verde, o suco da terra, ele é feito de uma maneira que a maioria, a base desses elementos que eu falei, a vitamina A, a vitamina E, os bioflavonoides, também muitos outros fitoquímicos, vitaminas, minerais, estão num copo de suco de uma forma muito biodisponível para você. Eu vou deixar aqui no card, na parte de baixo, você clicando aqui nesse vídeo, um link para a receita do suco verde que o Dr. Alberto ensina, que está disponível aqui no YouTube. Bom,
Eu cheguei ao final dessas pequenas dicas aqui para você melhorar a sua imunidade, dando toques, te ensinando também se você está com sobrepeso, principalmente com obesidade, o quão importante é você começar esse tratamento para reduzir seu peso e colocar ele em níveis mais adequados para a sua saúde. Você entendeu que isso é mais importante do que nunca. Um outro lembrete. A pandemia pelo coronavírus talvez dure muito mais tempo do que nós esperamos. É-se estimado que demore de 1 ano para mais, até que se desenvolva uma vacina que seja efetiva para a gente evitar essas contaminações e até que ela seja produzida e está aí disponível para as massas em geral, isso pode demorar muito mais tempo do que nós esperamos. Independente dessa pandemia de vírus ou não, eu espero que você tenha aí, tido suporte suficiente para entender o quão importante é você tratar da sua imunidade. E aí eu quero saber o que você achou de tudo que eu falei. Deixe seu comentário, deixe seu like também, se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, fica sempre atualizado das próximas publicações e nós faremos publicações frequentes para vocês, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, até breve!